Paz do Senhor, que o Senhor continue abençoando sua vida, através da sua palavra, o livro mais fantástico, maravilhoso que já existiu e nunca existirá um livro mais esplêndido do que este. A Bíblia Sagrada. 66 livros, 40 autores, sendo 39 judeus e um grego. Este livro tem transformado vidas e continuará transformando. Acredito piamente neste livro como palavra de Deus. Ela nem contém e nem se torna. É a palavra de Deus. E hoje, mais um Caminhando nas Escrituras. Capítulo 19 do livro da Gênesis. Capítulo 19 do livro da Gênesis. Se você puder parar para meditar e acompanhar, seja bem-vindo. Queremos fazer uma oração pela sua vida e pela oportunidade singular que o Senhor nos dá de poder ler este livro sagrado. Pai, muito obrigado pela honra e pela dignidade de poder ler este livro. Que na leitura o Senhor ministre aos nossos corações. Todos aqueles que forem ouvir e que participarão, sejam agraciados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos começar a nossa viagem? Capítulo de número 19 do livro da Gênesis. Veja só, caminho construído de uma forma livre, espontânea e devocional. Ao anoitecer, por volta de 5, 6 horas da noite, vieram os 2 anjos a Sodoma, os 2 anjos que estavam com Abraão na sua tenda, cuja entrada estava Ló assentado, local onde Ló costumava estar. Quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Percebam a semelhança de comportamento de Ló com o de Abraão ao receber os anjos. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés, hospitalidade, recepção. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Eles estavam em missão. Ló até agora não tinha entendido a missão. Então, eles estavam ali em missão. Estou-me muito. E foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, todos, sim, todo o povo de todos os lados cercaram a casa. Percebamos o comportamento imoral e amoral daquela região, ou seja, o que os anjos foram testemunhar, estavam vendo. Lembrando, se o terceiro é uma cristofania, é uma manifestação de Deus, então Jesus de Nazaré, que é exatamente a segunda pessoa da Trindade, participou diretamente deste juízo sobre Sodoma e Gomorra. Continuando a leitura, chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens
que a noitinha entraram em tua casa, trazei-os fora a nós, para que abusemos deles. Não há testemunho mais forte para que os anjos pudessem adquirir do que esse comportamento totalmente oposto à lei e à graça de Deus. Saímos então Ló à porta e fechou após si. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façam mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Olha como a hospitalidade na época era algo seríssimo. Olha a proposta que Ló traz aos homens, dos moços aos mais velhos daquela região. Mas estavam tão dominados pelo pecado que não fizeram acaso ou atenção ao que Ló estava falando. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Não dá para quem anda com Deus habitar no meio do pecado. Chegará uma hora que serão vomitados. Chegará uma hora que será totalmente desconfortável morar em meio ao pecado. E aí eles continuam: veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. Arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E os feriram de cegueira aos que estavam fora. Eles não conseguiram mais encontrar a porta, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar da porta. O pecado cega de tal forma que não encontra mais a porta. O pecado cega de tal forma que não encontra mais o caminho. Sodoma e Gomorra estava dominada pelo pecado do homossexualismo. Sodoma e Gomorra estava dominada pelo pecado que Deus abomina. O texto sagrado é claro. Sodoma e Gomorra é um exemplo de que Deus não tolera este comportamento. Continuando, então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros, teus filhos, tuas filhas? Todos quantos têm na cidade, fazei-o sair deste agora. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ou seja, o pecado foi enchendo a medida ao ponto de Deus agora agir. Às vezes as pessoas perguntam: parece que Deus não está vendo? Está esperando só a medida encher. Está esperando só o nível subir para que ele possa entrar em juízo. Não se preocupe, Deus entrará em juízo sempre que for necessário. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele grancejava com eles. Chega uma hora que a decisão vai trazer rompimentos, separações, afastamento. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Foge depressa, pega tua família e vai embora. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher, suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. O texto é claro que essa atitude para com Ló, sua mulher, suas filhas, foi um ato de misericórdia.
quando Deus arranca do pecado, quando Deus tira de um local que vai te matar e te prejudicar, sempre será um ato de misericórdia de Deus. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, dos anjos: livra-te, salva a tua vida, e não olhes para trás. Não é tempo de olhar para trás. Escapa-te, vai em frente. Não é tempo de olhar para trás. Deixa aqui eu trazer uma aplicação. Cristo está perto de voltar. Não olhe para trás. Não é tempo de recuar. Avante. Nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Não pare, ainda que as campinas sejam atraentes, ainda que as campinas sejam convidáveis. Não pare. Há um foco. Não pare. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? Nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Você que é forte. Nada eu posso fazer com Sodoma e Gomorra enquanto você estiver aqui. Brasil, Deus ainda não entrou em um juízo profundo com esta nação, porque ainda há remanescentes nessa nação. Deus ainda não entrou em juízo profundo contra este país, porque ainda há remanescentes. A igreja é coluna. A igreja freia a ira de Deus. Eu estou falando dos remanescentes. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. O sol apareceu. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor. Foi o Senhor que fez isso. Sobre Sodoma e Gomorra. Tem uma frase de Billy Graham que diz: se Deus não entrar em juízo contra o Brasil, ele terá que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Continuando. Subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Tudo foi destruído. Virou fogo e enxofre. E a mulher de Ló olhou para trás. O que Ló pode fazer? Olhou para trás. Ló não pode fazer nada. Quantas pessoas que você conhece que olhou para trás? Na saída, na fuga, olharam para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Não olhe. Não olhe. Quando ela olha para trás, ela estava demonstrando aonde estava o seu coração. Não olhes para trás. Avante, em frente. Converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, Abraão, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruiu as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das minas. Sabe o que eu aprendo aqui? Guarde no seu coração. Deus salvou Ló porque lembrou de Abraão
Deus só nos salva porque lembra de Cristo. Deus só nos resgata porque olha para Cristo. Deus só nos preserva porque olha para Cristo. Como Deus só salva Abraão, a Ló, porque lembra de Abraão. O versículo 29 é claro. Assim também, Deus só nos salvará do juízo final por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Continuando a leitura. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deita-te-me, ontem à noite com meu pai, demos a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando, a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E no meio dessas atitudes que a gente percebe que falta a oração, o texto diz: e assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. O incesto, que até então não era proibido. A primogênita deu à luz um filho, ele chamou Moabe. É a terra que vai vir Ruth, e o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho, ele chamou Ben-Amim, que é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Esse foi mais um Caminhando nas Escrituras, onde lemos um capítulo e fazemos algumas reflexões. Deus abençoe sua vida poderosamente e até o próximo Caminhando nas Escrituras. Já estamos no capítulo 19 do livro da Gênesis. Fica com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser, caminhando nas Escrituras. Fica na paz.